Muito bem, família. Hoje, nesta videoaula, tá? A gente começa a chegar num momento muito importante também da nossa série, tá certo? Não se limita apenas a fazer as ligações. Isso aqui você vai aprender de uma forma muito simples, tá? Fazer as ligações, além das medições da parte de alta. Antes de tudo, muito cuidado com o transformador, parte de alta tensão. Isso aqui é um perigo terrível, tá? Isso aqui é muito perigoso, como você vê em alguns vídeos por aí. Só que se você realmente seguir o treinamento, você vai ver que isso aqui é tranquilo para trabalhar. Todos os testes na parte de alta necessariamente precisam ser feitos a frio, ou seja, com o micro-ondas desligado da tomada. Então você não corre risco nenhum. E principalmente, desligado do capacitor. Isso a gente vai estar ensinando tudo. Fica tranquilo quanto a isso. Você vai realmente entender como funciona a parte de alta. E aí, devido a gente ter deixado lá os comentários liberados, muitas perguntas. Como medir a corrente geral do micro-ondas? A gente vai estar medindo a corrente geral até. Afastei aqui. Outra pergunta. Como identificar início e fim da bobina de alta tensão? Vamos aprender hoje. O que mais? Medir fuga direto para a massa, também vamos aprender. Qual é a corrente padrão? A gente vai estar aprendendo se existe uma corrente padrão. Aliás, qual é a resistência padrão da bobina de alta? A gente vai estar explicando sobre isso aqui também. Por que os 3 volts têm ligação com um dos lados do capacitor? Olha, isso aqui é muito interessante. Veja bem, você observa aqui que eu tenho os dois conectores do magnetron aqui da tomada. Legal. A pessoa pergunta por que um lado daqui vai no capacitor. Essa pergunta é bem interessante. Já que os 3 volts são usados para quê? Para poder alimentar o filamento. Se é para alimentar o filamento, os 3 volts com aproximadamente 10 amperes. Por que necessita disso aqui? Vamos aprender hoje. Tá? Mais um detalhe, mais uma pergunta. Por onde é que vão exatamente os menos 4.000 volts? A gente tinha falado algo a respeito lá na última videoaula, porém tem uma correção que é importante, tá? Se tratando de válvula Cachepô, válvula para quem já trabalhou com TV aí e tal, e outros equipamentos antigos, você vai verificar que tem alguns tipos de válvula que trabalham com 2 tipos de aterramento, diferente daquele que a gente explicou na videoaula 2. Então hoje eu vou estar corrigindo da forma bem interessante aqui, simples possível para você aprender alta tensão, para onde vai, como funciona, como que faz para empurrar aí os elétrons e tudo mais. Tudo nessa videoaula. Então a gente vai fazer o passo a passo aqui. Ok? Já aqui na bancada, antes de tudo aquilo que eu falei, a gente precisa se encontrar aqui, utilizando o nosso esqueminha aqui, o nosso garrancho, tá? E utilizando o próprio transformador. Com isso você consegue se encontrar aí da forma que a gente está explicando aqui. Primeiro aqui, Primeiro aqui. Vejam bem. Para poder pegar a bobina, eu preciso que vocês entendam isso aqui. Aqui nós estudamos o primário na primeira videoaula. Tá? Ficou tudo ok. Eu vi que realmente não sobraram dúvidas. Eu fiquei lendo os comentários, não sobrou dúvida. Falamos na segunda videoaula dos 3 volts. Ficou bem claro a questão dos 3 volts. Só uma correção que é importante, que eu falei de uma válvula diferente, tá? Só uma correção. A correção seria a seguinte, para a gente poder prosseguir. Quando o micro-ondas, veja bem, quando ele acontece o ciclo positivo, realmente acontece dessa forma aqui, tá? Para quê? Para carregar o capacitor. Porém, tem um detalhe que é importante. No ciclo positivo, eu tenho 2.000 volts aqui, tá? Eu já tenho 2.000 volts independente do capacitor, tá? Eu já tenho aqui. Na hora que você liga o micro-ondas, já tem 2.000 volts aqui, tá? Aqui a gente tem na massa aqui, ou seja, no chassi do micro-ondas, aterramento, você tem 0 volt, tá? Quando é feita a inversão, veja bem, quando eu tenho o semiciclo positivo nesse sentido, o que faz aqui, Carrega o capacitor. Ele faz isso aqui, Carrega o capacitor. No sistema de Cachepô, ele funciona como? Ele funciona ao contrário, tá? Do magnetron, aqui, do transformador, tá? Do micro-ondas, na verdade. O sistema antigo funcionava assim, ele vinha aqui, como era um aterramento independente, não estou falando do aterramento primário, esse aqui era independente lá no outro sistema. Fazia isso aqui, ele vinha realmente para cá e descarregava o menos 4.000 direto nesse aterramento,
que o usuário não tinha acesso a esse aterramento. Só que do micro-ondas é na própria massa. Tudo que você vê aqui tem aterramento. Ó, o aterramento aqui é o mesmo daqui. Deixa eu mostrar aqui para a gente poder entender isso aqui, senão não tem como continuar. Eu vi algumas dúvidas em relação ao aterramento e o sentido da alta. Aqui está muito bom para a gente estudar. Ó, não precisava eu ter interligado isso aqui, mas só para quem está começando a entender. Ó. Massa, 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 tá? Isso aqui vai direto no micro-ondas, tá? Com uma abraçadeira. Então, tudo aqui está utilizando o mesmo aterramento, o mesmo. Perfeito. E o que eu falei? Aqui, ó, a corrente ela vai nesse sentido. Já existe 2.000 volts aqui. A válvula só trabalha com menos 4.000. Se não tiver 4.000 volts, não vai. Aqui, ó, que eu falei lá, os 3 volts já está aqui, ó. Os 3 volts já estão aqui, presentes aqui na nossa tomada. Já está alimentando o filamento e, obviamente, acendendo o catodo para poder liberar os elétrons. Perfeito. A gente massificou bastante isso aí na videoaula 2. A corrente vem nesse sentido. O que ela faz aqui? Ela já tem 2.000 volts aqui. Carrega o capacitor com 2, tá? E joga por aqui, ó. Olha a correção. Joga por aqui, exatamente por aqui, no mesmo lado do FA do magnetron. Você sabe aqui ó, o FA aqui embaixo, tá vendo? Você tem aqui o FA, ó. Se você observar aqui, ó, tá bem apagadinho, mas tá aqui, ó, FA. Tá? Filamento de alta ou filamento alta. Então, ele já vem com menos 4.000 volts aqui, ó. Nesse momento, o catodo já está aceso, como pareceu para você aí, ó. Né? Ele já está aceso, já está liberando elétrons. Porém, ele sozinho não é suficiente para empurrar os elétrons. E para onde que tem que ir esses elétrons? Veja bem. Na massa, no chassi do micro-ondas, o que eu tenho no chassi? Né? Eu tenho o anodo. Aqui eu tenho o catodo. Você pode observar aqui. A alta tensão está indo por aqui, ó. Aqui vai uma corrente baixa relativamente, porque aqui eu tenho menos 4.000 volts, em torno aproximadamente aqui de 1,8 a 2 amperes. Mas, Giovanni, por que o fusível do micro-ondas é só de 700 mA? Porque está aqui ainda. Vamos entender isso aqui, ó. Vou massificar isso aqui para você entender. O fusível de alta do micro-ondas, veja bem, o fusível de alta, ele fica aqui, ó. Vamos observar. Tá vendo o fusível de alta? Isso aqui, ó. Esse é o fusível de alta tensão. Se a gente observar nessa informação, ó, olha o que ele está dizendo aí. Ó. Vejam bem. 5 kV, aqui, ó, 5.000 volts por 0,8 amperes, que seriam 800 mA. Perfeito. Giovanni, você falou que aqui, eu vou estar provando para vocês na prática. Acompanha. Você falou que aqui, quando sobe, veja bem, quando vai nesse sentido, os menos 4.000 volts aqui do lado do magnetron, vai com 2 amperes. Legal, eu vou provar para vocês. 1,8 a 2 amperes. Muito bem. Em 127 ou 220, essa é a corrente. Só que aqui eu só tenho vai variar de acordo com a potência do transformador. De 500 a 900 mA. Por isso que o fusível fica aqui. E você vai entender por que estrategicamente que o fusível fica aqui. Tá? O fusível fica aqui para evitar, por exemplo, uma elevação. Imagina o seguinte, já vou explicar para a gente adiantar. Aqui no primário, na entrada, eu tenho o quê? 110 volts ou 220, tanto faz. Mas vamos imaginar, vamos trabalhar com 220. Eu tenho 220 aqui, tá? Ciclando aqui, alternada, tá? 220. Aqui gera 2.000 volts, porque eu tenho 220 aqui. Então, o transformador secundário ele depende da tensão de entrada. Se aqui aumentar muito, exemplo, vamos só uma hipótese, vamos jogar aqui para 500 volts. O que vai acontecer aqui? Aqui vai para quase 4.000. Lógico que o material não vai aguentar, o projeto não é feito para 500 volts, mas é só um exemplo, um pico de tensão, uma elevação na tensão. Quando isso ocorre, o fusível rompe. Mas por que o fusível rompe aqui? Ele não rompe por causa da tensão. Por quê? Aqui aguenta 5.000 volts, só que ele rompe por causa da corrente, que é limitada a 0,800 mA, tá? Ou 0,8 amperes. Beleza. Então, aqui nós estamos entendidos. É por isso que tem um fusível aqui. Mas, Giovanni, você falou no vídeo que esse fusível não é necessário. Quando você tem um fusível na entrada lá em cima, é outro departamento. Se você tiver o fusível lá em cima, alguns fabricantes já não trazem mais o fusível aqui, porque eles observaram o seguinte:
Todas as vezes que apresenta um problema aqui no primário, na entrada, o capacitor já vai embora. O capacitor já entra em curto, internamente. Com isso, o fusível vai junto. Só que o fusível lá de cima faz a mesma coisa, da entrada do micro-ondas, esse que está aparecendo para você. Ele faz a mesma coisa, o mesmo papel. Tendo esse aqui ou não, ele vai abrir. E é muito mais barato um fusível desse aqui, ó, deixa eu mostrar. É muito mais barato esse fusível aí da entrada do que esse aqui, ó. Vou mostrar o preço para vocês que está esse fusível, olha aí o preço aí. Então, o fabricante acabou entendendo que não tem necessidade desse fusível, que é tão caro. Perfeito, entendemos o fusível. Aí o que acontece? Vamos trabalhar mais uma vez aqui o semiciclo positivo. Faz isso aqui, 2000 aqui, carrega o capacitor, como se aqui fosse uma bateria de 2000 volts mais uma aqui. Vamos imaginar que esse transformador no secundário aqui nos 2000 volts é uma bateria de 2000 volts, tá? E o capacitor também é uma bateria de 2000 volts. A válvula necessariamente só vai funcionar com menos 4000. Tem que ser, senão não funciona. Perfeito. Tá? Para quê? Para gerar as micro-ondas. Tá? Se não tiver menos 4, não vai gerar as micro-ondas. Os elétrons já existem aqui dentro a partir do momento que eu ligo o micro-ondas, que eu tenho 3 volts aqui com aproximadamente 10 amperes. Legal. Essa bateria, se eu ligar em série com essa, eu vou duplicar. Aliás, se eu ligar em paralelo, o que acontece quando eu ligo uma bateria em paralelo? Em série, como está aqui, eu consigo fazer o quê? Eu consigo duplicar a tensão e mantenho a corrente, né? Se eu ligar duas baterias em séries, eu vou conseguir duplicar a tensão, tá? Ou seja, 2000 com mais 2 são 4, mas eu consigo manter a corrente. Esse é o propósito aqui. Semiciclo positivo passa aqui, já vem 2000 volts, vem aqui, carrega e já lança 4000 volts aqui. Uma dúvida que muita gente tem. Giovanni, por que os menos 4000 volts tende, olha, veja bem, por que ele tende exatamente para cá? Aí você vai entender o seguinte, aqui eu tenho uma alternada. Nos 3 volts eu tenho uma corrente muito alta de propósito também, tá? Essa corrente, no sentido aqui, ó, eu estou levando menos 4000 volts para cá, essa corrente ela vai trabalhar, ela vai facilitar a minha alta tensão chegar onde? Chegar na câmara, tá? Aqui na válvula. Perfeito, só que tem mais um detalhe que é importante. Ó, esse aqui vai explicar melhor pra gente. Ó. Esse aqui, ó. Presta atenção como funciona a coisa. Mesmo com tudo isso que eu falei para vocês, ó, eu tenho aqui os 3 volts entrando e uma corrente aproximadamente de 10 volts. Aqui já tá, aqui o cátodo já está aceso, perfeito. Eu não falei que tem um lado entrando, tem um lado aqui da alta tensão entrando aqui, ó. Um lado entrando aqui por onde? Pelo cátodo, entrando pelo lado do filamento, pelo cátodo. Não seria suficiente, não seria atraído, na verdade, o cátodo aqui, ó, não seria atraído aquela alta tensão aqui, ó, pelo anodo, ó. Aqui está o anodo. O anodo é quem? O anodo é a massa, ou seja, o chassi, tudo que é metálico aqui é anodo. Então, se eu não tivesse o anodo ligado aqui, exatamente, ele não seria capaz de atrair quem? O cátodo, que está vindo aqui a alta tensão. Então, ele atrai e joga os elétrons contra essa parede aqui, ó, contra essas cavidades chamadas LC. Quando ele faz isso, ele vai gerar um fenômeno aqui, e com esse fenômeno vai gerar quem? As micro-ondas. As micro-ondas estão saindo aqui. Perfeito. Com essas micro-ondas saindo aqui, como aparece para você aí, as ondas aí, só para você ter uma ideia do que a gente está falando, o que acontece com o campo eletromagnético? Quando você tem ali um alimento, tá? Você tem ali a molécula. O que acontece com a molécula d'água? A molécula d'água ela tem propriedade positiva e negativa. Quando entra em contato com esse campo, o que vai acontecer? A molécula ela vai girar, ela vai tentar girar. Para quê? Para se alinhar ao campo. Ou seja, ela tem positivo e negativo. Tá? O campo vai fazer ela se alinhar. Como esse campo ele muda de sentido, na hora que ela tenta se alinhar para um lado, ele já mudou e ela vai para o outro lado e vai fazendo isso aqui. Ó. Fazendo isso, uma molécula bate na outra e produz aí a temperatura. Basicamente isso aí, dá para a gente entender. Então, é dessa forma que ele funciona. Tá? Isso aqui é uma explicação muito baixa, uma explicação bem basicona. Você pode entrar aí, procurar no Google, informações mais aí detalhadas você vai encontrar. Mas isso aqui é o basicão que eu consigo explicar para vocês. Tá? Não sou professor de física nem nada. Então, basicamente isso aqui. O que eu queria tirar a dúvida é que nas perguntas me deixaram o seguinte. Não entendi por que aqui entra 3 volts, tá? Entra 3 volts, correto? Alternada ainda. E por que entra junto a alta tensão, menos 4? Exatamente por isso. Na hora que entra aqui, ó, eles são atraídos. Olha só, essa alta tensão ela é atraída por quem?
pelo anodo que está na parede aqui, ó. Anodo, isso aqui, ó. De propósito, para que ele possa empurrar, através da corrente também, ó, empurrar os elétrons a essas paredes aqui, ó. Tá fazendo isso aqui em alta velocidade, tá? No sentido que vai gerar as micro-ondas. E daí acontece aquilo que nós falamos com o alimento. A maior bobina tem início e fim. Eu vou simular que eu vou rebobinar a maior bobina. Lá, vamos imaginar que seja 3.000 espiras, só um exemplo, tá? Não é tudo isso, mas vamos imaginar que eu tenha 3.000 espiras aqui. A bobina é feita desse jeito aqui. Do jeito que está aqui, ó. Tá? Sentido horário, tá? Essa quantidade de espiras que estão ali. Perfeito. E como que ela é montada? Já está aqui montada, tá? O início dela está aqui, ó, no aterramento, ó. Tá vendo o início aqui no aterramento, ó? Ó. Anodo, no anodo, tá? Vamos imaginar o magnetron como um grande diodo. Isso aqui é o anodo do diodo. O anodo do diodo, ele está onde? Ele está na massa, no chassi, na carcaça de todo micro-ondas. Está aqui, ó. Tá vendo esse fio? É o início da bobina de alta. Cadê o final dela, Giovanni? Está aqui o final dela. A gente vai estar medindo. Esse é o final, exatamente aqui, ó. Neste terminal, eu tenho o final da bobina gerando 2.000 volts. Não é 4, nesse momento são 2.000 volts. Fazendo isso aqui, ó. Exatamente. Tá? Essa é a bobina. Como faz para medir? Vamos começar aqui para medir a bobina. Primeiro que aqui vai ter que passar um fusível, como vocês observaram na explicação. O fusível já está aqui, eu vou encaixar ele aqui, ó. Pronto, encaixei o fusível. Dessa forma aqui, ó. Aqui eu já tenho o fusível, tá? De 5 kV, pode ser um pouquinho mais, tá? Com a corrente aqui necessária. Olha aqui, terminal. E para medir, Giovanni, muito simples. Vai existir uma resistência aproximadamente, isso aí não é regra, tá? Resistência de 180 ohms, aproximadamente. Você pode colocar aí em 2K, tá? 2K, alguns não tem 200 ohms, mas tem 2K. E eu venho aqui, ó. No geral, ele apresenta uma média, vai variar, isso depende, isso é de acordo com a potência. Ó, vou colocar aqui, ó. Um lado vem aqui e o outro vem aqui. Não tem lado, qualquer lado que você medir vai apresentar para você. Ó, ele está medindo. Me apresentou 172 ohms. Tá? Esse aqui é o pequenininho. Esse aqui é de 700 watts. O de 900 watts, ele vai apresentar para você 156. Eu vou estar medindo lá no micro-ondas daqui a pouco. 156. Esse aqui está 170. Mas a média é 180 para transformadores menores. 18 litros, ele dá 190 ohms. Então, Giovanni, é muito confuso, não tem um padrão. Siga o seguinte. De 150 até 190 é normal, tá? É uma resistência considerada normal em um transformador de micro-ondas. Tem a variação de litro, tá? De 18 litros, 21, vai variar conforme o tamanho, porque vai depender da potência. O que não pode acontecer é você, veja bem, colocar aqui e apresentar uma resistência muito próxima de zero. Significa que eu tenho um curto parcial, não é um curto total. Um curto total é isso aqui, ó. Uma ponta na outra, ó. Tem um curto total. Tá? Mais próximo de zero, maior é o curto. Olha, ó, 172 ohms, ok? Perfeito. Se eu medir o outro lá, ele vai dar um pouquinho menos porque ele é de potência maior. Maior potência do micro-ondas, entende isso aqui, ó. Quanto mais potente é o micro-ondas, menor é essa resistência. Coloca na escala de 2K. Entendidos até aqui. Qual a única medição que eu tenho que fazer aqui, Giovanni? Exatamente essa aqui, não tem outra. Porque o início da bobina é na massa, tá? O início da bobina é na massa. E a massa aqui é o que, Giovanni? A massa é o anodo do magnetron. A massa é o anodo. Vamos fazer aqui, ó, a mesma medição que nós fizemos lá, ok? Exatamente a mesma medição. Vou colocar aqui o conector de alta, tá saindo daqui, ó. Esse transformador, como eu falei, é um transformador de um micro-ondas mais potente. O que me interessa é medir a parte de alta, que é esse que sai aqui e vai para o fusível com a massa, porque na massa está o nosso início da bobina. Mais uma vez, aqui não tem lado, ó, tá? Qualquer lado que você colocar aqui, o positivo ou negativo, vai mostrar para você o valor. Uma ponta aqui, a outra eu vou na massa aqui, ó. Lembra, quando você estiver medindo, isso aqui tem verniz, ó, tá? Esse material vem envernizado, então você tem que fazer umas arranhuras para poder ter o contato. Vou colocar em cima do parafuso aqui, ó. Estou medindo essa ponta de alta com a massa, pode ser até no magnetron. Você viu aí? O outro apresentou 172 ohms.
Esse aqui apresentou 153 ohms. Por quê, Giovanni? Porque esse transformador é de maior potência. Maior potência, menor resistência. Tá? Isso não é regra, tem outras aplicações, isso muda. Mas aqui, nessa bobina, maior potência do micro-ondas, menor resistência. Ok? Uma situação. Giovanni, eu fui medir aqui e me apresentou 10 megas. Por que apresentou 10 megas para você? Se você está utilizando um multímetro automático como esse aqui, nunca toque nas pontas de prova. Ó, vou tocar nas pontas de prova. Vai alterar o valor. Presta atenção. Ó, ele está apresentando 1.5 mega. Porque eu estou tocando. Nunca faça nenhum tipo de medição tocando nas pontas de prova. Você vai alterar o valor. Ó, cada ponta no seu lugar. Tá vendo? Não tenho nenhuma alteração. 153 ohms. Se eu tocar, eu vou alterar. Tá? Se eu tocar, vai haver alteração. Eu vi dizer, Giovanni, que qualquer lado que eu colocar aqui funciona. Sim, qualquer lado funciona. Mas eu te dou um conselho. Desse lado direito, ó, o magnetron está aqui. Ó, o FA, tem aqui a sigla FA. Faz de tudo para que o fio que vem do capacitor entre do lado do FA. Tá bom? Faz de tudo. Sempre manter um padrão. Ó. Olha aqui, ó, montei aqui. E agora? Agora sobrou aqui o nosso fusível. Vou montar para a gente entender uma analogia daí que eu estava explicando lá. Ó, o diodo ele vem sempre aqui, ó, de qualquer lado do capacitor. Mas quem vai definir o lado que ele vai ficar é aqui, ó. Ó, o que vai levar a alta para o magnetron. Quem vai definir o lado do diodo, tá? O lado, porque o capacitor tem dois lados iguais. Esse capacitor ele não tem polaridade, por enquanto. Então, quem vai levar aqui, quem vai determinar o lado que o diodo vai ficar, é exatamente esse retorno aqui, ó, que vai aqui, que é alta tensão. Então, tem que estar junto com o diodo. Pronto. Ah, mas se o diodo estivesse lá embaixo, não tem problema. Esse fio obrigatoriamente tinha que ir lá para baixo, o capacitor. O que sobrou sozinho de alta tensão vai para onde? Por que o que sobrou não vem direto aqui? Porque senão iria só 2.000 volts o magnetron. Nem precisava desse fio aqui, ó. Se o magnetron funcionasse com 2.000 volts, eu podia jogar isso aqui direto aqui. Concorda? Pois é, mas por que eu não jogo? Justamente porque ele precisa de 4.000 volts, um pouquinho mais. Então, para isso, eu tenho que colocar aqui embaixo os 2.000. Olha como é legal o entendimento. Eu coloco os 2.000 aqui embaixo, né? Ele joga 2.000 aqui, carrega o capacitor e traz 4.000 para cá. Família, é praticamente isso aqui nessa videoaula. Próxima videoaula, Giovanni, adianta para nós. Próxima videoaula eu vou estar respondendo algumas perguntas, tá certo? Perguntas interessantes aí. E a gente vai estar medindo agora, o que eu prometi. Não, vou deixar para medir agora não, vou medir na próxima videoaula. Medir corrente, Giovanni. Eu queria saber o seguinte, você falou que esse fusível trabalha com 700 mA. 700, 600, 900. E a alta traz 2 amperes aproximadamente. Prova isso. Então, na próxima videoaula, a gente vai estar provando isso para vocês para não alongar, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.